Olá, estamos aqui para a apresentação do programa Direito na TV, uma iniciativa da TV Unisul em parceria com o curso de Direito. Meu nome é Lester Camargo e sou professor e coordenador do curso de Direito da Unisul, campus de Tubarão. O programa também será apresentado pelos professores e advogados Maurício Zanotelli e Fábio Holthausen. O programa Direito na TV tem como objetivo discutir temas jurídicos relevantes e de interesse da sociedade, fazendo com que a comunidade conheça melhor o funcionamento da justiça, fazendo assim valer os seus direitos. Nesse sentido, colocamos à disposição de você, telespectador, o e-mail da produção, para que sejam encaminhadas as dúvidas, sugestões e as opiniões acerca dos temas aqui discutidos. Além disso, saímos nas ruas para entrevistar a população de Tubarão e ouvi-la acerca dos temas aqui discutidos. E no dia de hoje, discutiremos o contrato de locação de imóveis urbanos residenciais e não residenciais e algumas das alterações provocadas pela recente Lei 12.112, de 9 de dezembro de 2009. Assim, fomos às ruas para perguntar para a população de Tubarão se já passou por algum problema envolvendo o contrato de locação. Vamos às imagens. Isso é uma das coisas que eu não entendo. Por exemplo, eu estou chegando de fora. Fui numa imobiliária, gostei do apartamento dela e disse, eu tenho dinheiro aqui. Aí eu falei para ela o seguinte, quero teu apartamento. Ela me disse, você tem que ter isso e 2 garantias. Eu não serviria de garantia para ninguém. Me entende? Porque é uma responsabilidade muito grande. Então, eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, eu pago os 12 meses de compromisso e não quero saber de a pessoa responsável para ficar. Bom, ela não aceitou. Eu falei, eu tenho um terreno que eu posso pôr de garantia. Tampouco não aceitou. Hoje o consumidor ele está começando a ter um pouco mais de direitos como era antigamente, né? Diferente como era antigamente. E o próprio locatário também está começando a ter também as suas garantias já afirmadas também, né? É que a prestação de serviço das imobiliárias, elas têm que perceber o seguinte, tem que se atenar ao seguinte, que nós como locatário, nós estamos realmente pagando pelo imóvel e a gente quer ele pronto para te morar, né? A gente não precisa entrar num apartamento, né, e ter que estar toda hora ligando para a imobiliária, pô, por favor, a minha casa está com goteira, ou tem filtração, o banheiro está com vaso sanitário vazando, e é difícil elas fazerem essa prestação de serviço, sempre enrolam a gente dizendo, eu vou mandar o pedreiro lá para te fazer essa assistência, né? Pô, se a gente faz por nossa própria conta e cobra deles, eles ficam chateados. Pô, eu ia mandar. Pô, mas iam mandar. Não resolveram o nosso problema. Realmente, a prestação de serviços das imobiliárias, pelo menos aqui a gente está trabalhando, não estou gostando. A fim de comentar a opinião da população e aprofundar a discussão desse tema, temos hoje aqui presente o advogado e professor da Unisul, Dr. Cláudio Scarpeta Borges. Muito obrigado pela sua presença, professor. Obrigado, professor Lester. É uma satisfação estar aqui com o meu colega e meu coordenador lá no curso de Direito, meu amigo Lester. Obrigado, professor. Professor, penso que primeiramente seria interessante esclarecer ao telespectador qual o verdadeiro alcance da Lei de Locações datada do ano de 1991. Professor Lester, quando se fala em locação, na imensa maioria das vezes, a gente fica pensando em locação de imóvel. Apartamento, casa, imóvel, loja, galpão para a indústria. Mas existem outros tipos de locação. Locação de máquina, locação de automóvel, locação de outros bens móveis, até mesmo locação de imóveis rurais, por exemplo. Nada disso está abarcado por essa lei, nada disso está incluído nessa lei de locações. Essa lei de locações a que o professor se referiu, de 1991, ela se restringe a imóveis urbanos, sejam eles comerciais, industriais ou residenciais. Mas nós não podemos usar essa lei para, por exemplo, discutir o arrendamento de uma fazenda. Perfeito. Obrigado, professor. Uma questão que suscita muitas dúvidas, professor, é com relação ao prazo de 30 meses para as locações residenciais. Na lide diária da profissão de advogado, muitas vezes nos deparamos com locadores e locatários que nos questionam acerca da razão para tal prazo e qual a consequência de não observância desse prazo. O senhor poderia nos esclarecer essa questão? Claro, professor Lester. Mas para isso eu preciso dar um panorama histórico. Claro.
Estamos na década de 80. Inflação altíssima para aqueles que vivenciaram a inflação. Inflação altíssima e a locação urbana sendo regulada por uma lei de 1979, 6649 de 79. Essa lei ela era extremamente favorável aos inquilinos. Ou seja, o locador, o proprietário, botava o inquilino dentro do imóvel e não conseguia mais tirar. Com uma inflação expressiva, importante, significativa, lá pelas tantas num apartamento, por exemplo, ele estava pagando mais condomínio do que aluguel. E aí, quando o proprietário, quando o locador conseguia tirar o inquilino do imóvel, o que ele fazia? Prefiro deixar vazio. E aí isso influenciava no mercado. E, consequentemente, influenciando no mercado, menos imóveis, maior o valor, mão invisível do mercado. Essa discrepância chegou a ponto de um presidente da República, na época o Fernando Collor de Mello, dizer que era mais fácil tirar um presidente da República do cargo do que um inquilino de dentro do imóvel. Exato. E esse foi um dos motivos que gerou essa lei que hoje está vigente, de 91. Uma das discussões era flexibilizar o imóvel, a locação residencial, que sempre foi muito protegida pelo legislador. E foi um assunto tão discutido na época, dentro do Congresso Nacional, com uma participação ativa da sociedade, que existia até uma associação dentro do Congresso Nacional, fazendo lobby, que se chamava AII, Associação dos Inquilinos Intranquilos. Onde eles pregavam que não, a locação tinha que continuar assim, que assim estava bom, porque era um problema social, a falta de moradia, e que nós não podíamos permitir a facilitação da retirada do inquilino no imóvel. Por outro lado, tinha que se resolver o problema social, o problema mercadológico, porque estava faltando imóvel para alugar. Discutiu-se muito e chegou a uma solução, vamos dizer assim, um meio termo. Porque os donos de imóveis queriam o que se chama de denúncia vazia. O que é denúncia vazia? Denúncia vazia de motivos. O dono do imóvel entra com uma ação na justiça dizendo que quer o imóvel. E essa denúncia do contrato, ela é vazia de motivos. Eu quero porque é meu. Eu quero porque eu quero. Ponto. Ele não precisa justificar que é para uso do filho, uso do pai, uso próprio, reforma, nada. Eu quero porque é meu. Perfeito. Isso era o objetivo dos donos de imóvel. Os inquilinos, por sua vez, diziam não pode fazer isso porque vai gerar um problema social muito pior. Permitir que os inquilinos sejam despejados rapidamente. Se chegou a essa solução intermediária. Se o locador de um imóvel residencial, e falo exclusivamente residencial agora, se ele garantir para o inquilino 30 meses de locação, e 30 meses significa, no contrato que for assinado, dispor 2 anos e meio de locação. O inquilino tem garantido 2 anos e meio de locação. Havendo isso, ao fim dos 30 meses, o proprietário pode se valer dessa que se chama denúncia vazia. Eu quero o imóvel porque é meu. Qualquer outra forma, contrato de locação de 12 meses, contrato de locação de 24 meses, não permite esta denúncia vazia. Perfeito. Um contrato de 12 meses que acaba vigorando, o inquilino fica lá dentro por 30 meses, também não permite isso. O locador, no momento do contrato, tem que dar 30 meses de locação para o inquilino. Aí ele vai ter o direito à denúncia vazia. Excelente, professor. Faremos um breve intervalo e voltamos com essa e mais algumas questões, inclusive com a análise do telespectador, do entrevistado, aqui presente. Obrigado.